CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas. Bom, nós estamos aí há um ano vivenciando a pandemia da Covid-19. De lá para cá, muita coisa na nossa vida mudou. Não podemos mais ter aquele contato físico com as pessoas ao nosso redor. O trabalho foi para dentro das nossas casas, se misturando aí com a dinâmica dos nossos lares. Acompanhamos no noticiário diariamente o caos enfrentado pelo país com a falta de leitos, com a falta de oxigênio, também com doses insuficientes de vacina para que a gente consiga aí conter o avanço da Covid-19. E o medo, de certa forma, virou algo rotineiro para muitos de nós frente a todo esse turbilhão de informação, de situação caótica que o país vive. Pensar no que acontece e em como as coisas serão daqui para frente também nos deixou mais ansiosos, mais angustiados. Diante desse cenário, a busca pela saúde mental se tornou ainda mais essencial para muitas pessoas, para que a gente consiga aí sobreviver em meio a esse tempo. E é justamente sobre saúde mental que nós vamos falar agora. Nós vamos conversar com o professor doutor em psicologia, Fernando Faleiros, da Unigran, que está ao vivo aqui com a gente na CBN. Professor, quero agradecer a sua colaboração em falar com a CBN. Seja bem-vindo aqui à CBN Campo Grande. Bom dia, Lorane. Obrigado pelo convite, prontamente atendido. Bom dia, equipe técnica que está nos dando apoio aqui e a todos os espectadores do CBN Campo Grande. Professor, eu citei um pouco dessa experiência que a gente está vivendo aí, de momentos muito difíceis, inclusive, né, em que a gente tem o medo, tem muita ansiedade, e são sentimentos que estão cada vez mais presentes. É comum a gente se sentir assim nesse momento? Sim, Lorane. A gente não vai nem qualificar infelizmente e infelizmente, porque é uma realidade que o momento nos faz vivenciar de uma forma ainda mais intensa, né? A questão do distanciamento, a questão das restrições de mobilidade, as questões das diferentes formas da gente conviver daquilo que a gente era acostumado desde o início da nossa vida, né? E que a gente nesse último ano teve que adaptar, readaptar, retomar. A gente tem, inclusive nesse momento acontecendo aí a coletiva do governador que pode trazer novas mudanças para aquilo que veio sendo liberado nos últimos meses, porque os nossos índices aqui em Campo Grande estão bem desafiadores quanto à questão da Covid. E sem dúvida os dois principais fatores que apertam muito nesse momento por conta dessas mudanças na forma de se relacionar e de se viver são questões ligadas a sintomas de ansiedade e de depressão. Bom, além desses sintomas, eu queria que o senhor falasse também um pouco sobre outros problemas. Quais são outros problemas que o senhor, que é da área da psicologia, tem percebido que as pessoas vêm apresentando por conta desse momento? Sim. Bom, como a gente falou de sintomas, esses sintomas podem evoluir para quadros, né? Essas pessoas podem ter isso de uma forma diagnosticada, mais estabelecida, transtornos de ansiedade, as questões depressivas mais estabelecidas, mas a gente tem várias características que podem ter mudado e que a gente vê que os primeiros grandes estudos que estão sendo conduzidos quanto à questão de saúde mental na pandemia têm apontado para esses fatores, como a irritabilidade, a insônia, a mudança na alimentação das pessoas, até seja para mais ou para menos, né? Esses são fatores que têm aparecido com maior volume. Na sequência, a gente tem visto aí uma mudança na questão de utilização de remédios, de uso ou abuso de álcool e de outras substâncias, que tem se exacerbado nesse ano de pandemia por conta dessa questão da mudança na nossa forma de viver. Professora, de que forma a gente pode tomar atitudes? O que a gente pode fazer em relação ao nosso dia a dia, ao nosso cotidiano, para que a gente consiga manter a nossa saúde mental, manter o equilíbrio? Perfeito, excelente. Bom, a primeira questão é a gente, dentro do respeito a todas as questões de biossegurança, de como a gente pode transitar. Então,
entender que a questão da máscara, como todos nós estamos usando aqui dentro do estúdio agora, ela é um respeito não só a nós como ao próximo. Essa preocupação com a coletividade é algo que precisa se exacerbar em algum momento, porque a gente está vendo uma visão muito individualizada das coisas, dessa participação em eventos sem proteção, né? Das pessoas querendo um trânsito livre, sem entender que é algo que está acontecendo justamente pela questão do desregramento e da despreocupação com o coletivo. Quanto à proteção, como a gente pode prever isso, né? A gente estabelecer rotinas mais bem estruturadas de dia a dia, né? Para quais locais a gente vai, com que pessoas a gente vai ter contato para ter essa proteção, para proteger inclusive terceiros com quem a gente tem contato, se a gente tem situações que a gente sabe que são inevitáveis. As pessoas voltaram ao trabalho, às vezes precisam deixar filhos com os pais que já são idosos, ou com um tio, enfim, com alguém que é o cuidador da família, né, ou a cuidadora da família, para a gente estabelecer como vai ser essa rotina no retorno, na hora de pegar essa criança de volta, evitar o contato direto com essa pessoa. A criança vai ter algum convívio com o avô, com a avó, com o tio, mas a gente que está na rua transitando evitar, porque é uma questão de contágio por via aérea. A gente sabe que tem todas essas particularidades aí do Covid que vêm sendo tão estudadas e que a gente precisa estar muito atento a essas demandas. Então, para a questão de dia a dia, para a gente tentar manter a nossa saúde mental, a gente buscar uma rotina de alimentação balanceada dentro daquilo que a gente tem acesso a alimentos, tentar, dentro do possível, manter as rotinas de sono, né? E principalmente esses cuidados e respeitar, enquanto a gente está vivendo isso, dessa incerteza, da falta de vacinação ou de um medicamento que corte essa questão da transmissão, do cuidado nesse contato com o outro. Respeitar a distância, respeitar o uso de máscara, né? A gente sabe que evitar o contato é uma coisa muito prejudicial, bastante prejudicial. Os primeiros estudos, como você falou, eles já estão apontando, para além desse impacto daqui 10 anos, da geração ou da ampliação de sintomas ou de quadros estabelecidos de 30% a 50% da população geral. Então a gente está falando de um volume de morbidades de saúde mental muito grande, muito pesado. Então a gente precisa ter todos esses cuidados. Assim, se tem uma rotina de exercícios, procure locais que tem menos movimento. Em vez de caminhar num parque grande, caminhe em volta do quarteirão da sua casa, numa praça em que você tenha menos movimento. A turma que tem aquela disponibilidade, por exemplo, da academia ao ar livre, infelizmente, sim, evita, porque a gente não sabe como tem sido feita a higienização desses espaços públicos. Busque outra forma de fazer exercícios, mas para manter esse ritmo, esse movimento. A gente sabe que não é simples, a gente sabe que nem todo mundo tem acesso a essas possibilidades, mas são caminhos e são apontamentos que a gente já tem em estudos já de bastante tempo, que podem dar suporte para a gente, de alguma forma, sobreviver com alguma qualidade durante esse período em que a gente ainda precisa de algum distanciamento. O senhor até falou uma questão que eu sempre acho importante, que é em relação ao contato, né? O contato, a falta de contato, ela começa a doer no corpo da gente, né? Principalmente nesses momentos em que a gente não pode tocar as outras pessoas, né? Acho que é uma coisa assim que talvez as pessoas não percebam, mas se a gente parar para analisar, a falta de contato dói bastante fisicamente também, né? E aí entra um outro fator que também é muito estudado nessa questão de saúde mental, que é a psicossomática, que é esse reflexo das questões psicológicas no corpo físico. A gente sente falta, a gente tem uma realidade social e de formação de vida de muito contato, né? Do abraço, do aperto de mãos. E a gente sabe que isso está pesando porque a gente, como você bem falou na apresentação, está chegando em um ano de pandemia. O decreto nacional foi estabelecido em 11 de março do ano passado. Aqui em Campo Grande o fechamento total foi no dia 17. Então a gente está assim, para aquilo que se esperava 15, 30, às vezes 45 dias, está perdurando. E essa é a grande novidade em termos de um quadro desse e o grande desafio, porque nunca a gente tinha vivenciado nessa nossa geração algo similar a isso. Então, acredito que aí ficam os desafios daqui por diante de como isso vai afetar e de que forma a gente pode
confrontar isso no nosso dia a dia, porque a gente sabe que ainda tem um caminho pela frente, a vacinação ainda tem essa dificuldade de ampliação, outras formas de combate ou de enfrentamento direto medicamentoso não existem. Então a gente tem uma série de coisas que a Covid ainda traz para a gente de muitos desafios e de impactos, como você falou, dessa dor que a gente passa a sentir fisicamente pela falta daquele dia a dia que a gente estava acostumado. O senhor também falou uma coisa importante, a gente até conversava aqui antes do início da nossa entrevista a respeito dos trabalhadores, né? A Organização Mundial da Saúde já projeta aí que em 10 anos a depressão, a ansiedade serão as primeiras causas da perda de capacidade de trabalho em todo o mundo. Inclusive, a OMS já aponta que os países da América do Sul, como o Brasil, já vivem aí um momento de estresse por causa da pandemia. E quero falar um pouco também a respeito do ambiente de trabalho, né? Para que o senhor explique aos nossos ouvintes de que forma as empresas podem se articular aí para garantir a saúde dos seus trabalhadores nesse momento. Perfeito. Então vamos lá. Bom, já eu lembro quando estava recém-formado, 2002 para 2003, a OMS naquela época fez uma projeção de que até 2020 a depressão, principalmente a depressão no trabalho, seria o grande causador de afastamentos em 2020, que foi ano passado, que a gente ainda teve a entrada da pandemia. Se a gente fizer o recorte Brasil, desde 2015, a gente tem as profissões que estão ligadas à questão do contato com o outro, né? Profissionais de saúde, profissionais de segurança pública que atendem demandas dos outros, os profissionais de educação e aí os bancários também, tá? Já desde 2015 eles se afastam mais do trabalho por demandas psicológicas do que por demandas físicas. A gente ainda tem no Brasil os riscos físicos afastando mais do que os psicológicos, mas para estes grupos que eu falei, isso já é uma realidade há praticamente 6 anos. O que as empresas têm feito nesse sentido? E que é algo que, da minha área de formação também, foi algo que a pandemia deu talvez um empurrão mais definitivo para se entender a importância dessa estratégia. As empresas já vinham buscando, algumas empresas, programas de saúde ou de atenção à saúde dos trabalhadores, muito vinculados aí ao acolhimento, a possibilidade desse trabalhador ter a quem ou algum serviço ao qual recorrer. Para quando surgem essas demandas, que a gente sabe que o dia a dia de trabalho também, por muitas vezes, é estafante, é estressante, e tem encaminhado para essa questão do atendimento psicológico e do encaminhamento para outros serviços de saúde. Na instituição, citou, vou aproveitar do Unigran, a gente já tem há 2 anos e meio um programa de atenção à saúde integral da nossa comunidade acadêmica, em que, a priori, eram feitos atendimentos presenciais, né, tanto de saúde física, da parte de enfermagem, de biomedicina, de outros cursos da saúde, e a parte psicológica, capitaneada pelo curso de psicologia. Então, a gente já vinha nesse acompanhamento, e ano passado a gente precisou adaptar isso para a questão dos atendimentos online. Fizemos alguns acompanhamentos nesse sentido, até os acompanhamentos já mais para o final do ano, em relação ao início, a mudança até desse aspecto da pandemia que a gente falou, né? De já assim, esse cansaço, essa sobrecarga do trabalho, do teletrabalho, da atividade levar o trabalho para dentro de casa, essa mudança do contexto que é muito marcada aqui agora nesse período que a gente está vivendo. E é nesse sentido que as empresas que visam a saúde, visam a qualidade, não só o resultado, mas a qualidade de vida dos seus trabalhadores, têm que investir, né? Buscar ações que elas sejam, que elas atuem na estrutura da organização, né, da empresa, de forma a atender a saúde plena dos seus trabalhadores, né? Não é simplesmente o resultado, não é simplesmente a ponta, a gente precisa disso, senão a empresa não sobrevive, mas que isso venha a empresa mostrando que ela está preocupada sim com o lado humano desse trabalhador e sabendo que a nossa realidade de trabalho é da gente estar mais tempo no trabalho do que em casa, né? É lógico que agora com pandemia isso vira um pouquinho, mas é essa preocupação que a gente tem que ter quando a gente fala de ações em saúde mesmo dentro das empresas. Bom, é um assunto que eu acho que a gente poderia ficar o dia todo aqui discutindo, muito importante, que dá muito, dá muito assunto para a gente falar, né? Agora, antes da gente encerrar,
Eu só queria que o senhor assim, falasse um pouco, então, sobre a procura de ajuda, né? Estou sentindo ansiedade, estou sentindo angustiada, devo buscar ajuda? Onde eu busco essa ajuda? Perfeito. Então, vamos falar do todo, né? A gente tem em Campo Grande os serviços públicos de saúde mental, que estão vinculados à Secretaria de Saúde, que são os CAPs, tá? Existem várias unidades espalhadas na cidade, os CAPs funcionam em sistema de portas abertas. A gente tem as clínicas escola de psicologia das universidades. A nossa lá na Unigran está disponível na Rua José Antônio 1984, ao lado do Corpo de Bombeiros. Os telefones lá são 3389-3362 e 3389-3302. É só procurar o nosso núcleo de psicologia da Unigran, o NPU. Tá? E toda a rede de trabalhadores, de psicólogos, de outros profissionais de saúde mental, que tem os seus trabalhos privados, né? Os seus trabalhos em consultórios, em clínicas particulares, ou vinculados a planos de saúde, que aí cada um procura ou recebe a indicação, o encaminhamento de acordo com a demanda. Muito bem, professor Fernando Faleiros, que é professor doutor em psicologia, hoje falando aqui pra gente a respeito desse assunto tão importante que é a saúde mental, já que a gente vive aí também um período de pandemia que tem nos abalado psicologicamente, fisicamente, e o professor falou bastante aqui pra gente a respeito de quais são esses sintomas, como a gente pode melhorar a nossa saúde mental e a quem recorrer em caso a gente apresente aí alguma necessidade, né, professor? Alguma necessidade de conversar com algum profissional para até desabafar, de certa forma, a respeito desse momento por qual a gente vive. Professor, eu agradeço muito a sua presença, a sua colaboração aqui com a CBN Campo Grande e desejo uma excelente terça-feira para o senhor, viu? Maravilha, Lohane. Só, além de agradecer o espaço, informar o pessoal que está nos ouvindo que o nosso núcleo de psicologia está vinculado ao curso, o vestibular continua aberto, continua em funcionamento para quem quiser estudar mais ou até trabalhar nessa área. A gente tem a formação em psicologia em outros 12 cursos na Unigran, e para quem quiser estudar mais ainda sobre a realidade da psicologia dentro do mundo do trabalho, essas questões de saúde mental e trabalho, que já é formado, a gente está com o MBA em Psicologia Organizacional e do Trabalho aberto, matrículas abertas também. A gente espera começar a turma agora no final de março. Tá joia? Estamos de braços abertos. Mais uma vez, obrigado pelo convite, pelo trabalho, pela recepção de vocês, e tenham todos um bom dia. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Unigran Capital. Parceira em todos os momentos. Venha para melhor. Unigran e Saraiva de Resende. Conheça em Campo Grande a construtora acima das expectativas.